Oi, gente. Eu fiz uma live recente falando sobre algumas dicas úteis que você pode usar para vencer o medo de sair de casa, né? Tem muita gente passando por transtornos ansiosos e sofrendo justamente com isso. Tá com ansiedade num nível tão grande, tão elevado, que já tá deixando de fazer as coisas que gosta e as coisas que precisa fazer por conta da ansiedade. Então, eu queria trazer aqui 5 dicas para vocês que podem ajudar vocês nesse enfrentamento dessas dificuldades. A dica número 1 é que primeiro você tem que querer muito vencer essa ansiedade. Tem que chegar o seu dia do chega, aquele dia que você diz para você mesmo: chega, eu não vou mais passar por isso, eu não vou mais ficar ansiosa, eu não vou mais deixar que a ansiedade decida por mim o que eu vou fazer ou o que eu não vou fazer da minha vida. Quando chega esse dia, você se sente mais fortalecido, mais preparado para enfrentar os desafios que você vai ter que enfrentar para, de fato, superar a ansiedade. A dica número 2 é que, uma vez que você tomou essa decisão, que você está firme no propósito de enfrentar essa dificuldade, que você comece a fazer uma lista. Quais são os lugares que você não está conseguindo ir? Quais são as coisas que você não está conseguindo fazer como você fazia antes? E você precisa pegar papel e caneta nessa hora. Você precisa listar, você precisa tirar da cabeça e botar no papel as coisas que você precisa encarar. Depois que você fizer essa lista, vem a dica número 3, que é você priorizar nessa lista o que você vai enfrentar primeiro. Aquele medo que você decidir que vai ser o primeiro que você vai enfrentar, que você vai tentar superar, você vai entender tudo sobre esse medo. Você vai examinar esse seu medo, você vai encarar ele de frente e entender que momento que surgem esses pensamentos negativos relacionados com esse medo, o que te impede de fato de ir aos lugares que você precisa, como que você se sente quando você pensa nesse lugar, quais são os pensamentos ruins que invadem a sua cabeça, e vai fazer essa lista de coisas. É como se como se esse medo fosse uma árvore, fosse a copa de uma árvore, e você vai precisar examinar isso, examinar cada galho dessa árvore, o tronco dessa árvore, entender aonde que essa árvore está, em que terreno ela está, o que tem em volta dela, para daí você chegar na raiz. Talvez você não chegue na raiz no primeiro exercício que você vai fazer de avaliar esse medo. Mas se você continuar avaliando e se você for tentando superar, você vai chegar nessa raiz. A quarta dica é que você enfrente o medo. E enfrente em etapas. Na primeira etapa que você vai simplesmente sair de casa e tentar chegar nesse lugar que você está com medo de ir. Vai tentar chegar nesse lugar, olhar o que está acontecendo em volta dele, como estão as pessoas que estão nesse lugar, como que elas conseguem estar ali, como que elas conseguem se sentir bem ali, confortáveis, sem nenhum perigo que aconteça com elas. E você vai avaliar isso em volta e vai voltar para casa. Se você conseguir fazer esse primeiro exercício, já é um grande progresso. Você já conseguiu, né? Aí depois vem uma continuidade desse exercício. Depois que você conseguiu esse primeiro, você vai testar uma segunda etapa. Na segunda etapa, o teu desafio é chegar nesse lugar e encarar esse lugar de alguma forma. Vamos supor que seja um medo de ir ao supermercado, que é um medo que uma pessoa me relatou essa semana. Então, nessa tua primeira ida ao mercado, você vai chegar perto do mercado, vai andar pelo estacionamento, vai ver as pessoas chegando e saindo, como que elas chegam e saem desse lugar. Nessa segunda etapa, você vai entrar no supermercado, vai andar pelos corredores, não necessariamente fazer uma compra, mas vai viver um pouco a experiência daquele lugar, como você fazia antes do medo. Lembra? Você fazia isso antes de ser dominada pelo medo. E numa terceira etapa, aí sim, você vai estar preparado para permanecer nesse lugar que te incomoda. Permanecer nesse lugar, fazer as coisas que você fazia, e você vai fazendo esses exercícios que são chamados de exposição e enfrentamento parcialmente, conforme você se sentir confortável para ir fazendo esses enfrentamentos.
E vai chegar o dia que você vai conseguir fazer as coisas como fazia antes. Se você persistir nesse exercício, se você superar a primeira dificuldade, a segunda dificuldade, se você suportar alguns minutos da ansiedade, da crise e enfrentar, aos poucos você vai conseguir chegar na superação desse medo. Isso vale para todas as coisas relacionadas com ansiedade. A gente tem que ir fazendo pequenos exercícios. E a quinta dica, que é uma dica que vale para todo o tratamento da ansiedade, são as chamadas técnicas de escape mental. São algumas técnicas que você vai usar com você mesma para impedir que o pensamento ruim, os pensamentos ruins dominem você e startem a sua crise ansiosa. Quando você mexe com o seu cérebro e faz ele se focar em outra coisa, você desvia o pensamento da crise. E como é que você faz isso? Com técnicas simples, você vai encontrar a sua. Por exemplo, fazer uma contagem assíncrona, por exemplo. 1, 2, 3, 1, 4, 5, 6, 2, 7, 8, 9, 3. E assim você vai. Quando você começa a fazer esse ciclo de pensamento, de contagem, você obriga teu cérebro a entrar numa outra espiral de pensamento. Você pode pensar em frutas em ordem alfabética, por exemplo. Você pode fazer uma lista das últimas 10 cidades que você visitou. Você pode fazer uma série de outras coisas que podem te ajudar a sair da crise. Essas técnicas de escape, elas são simples demais, né? Vocês estão vendo pelo que eu estou falando que não tem segredo, qualquer um pode fazer. E elas funcionam, elas te ajudam de fato a não deixar que o pensamento ansioso seja maior que a sua vontade de estar naquele lugar, de enfrentar aquela situação. E aos poucos você vai conseguir a superação. Não esqueçam. Primeiro de tudo vem a vontade, vem o desejo genuíno de vencer o medo, de não deixar que a ansiedade domine a sua vida e que a ansiedade faça as escolhas no seu lugar, que a ansiedade diga aonde você vai, aonde você deixa de ir. Então é você que tem que fazer essa escolha, consciente. É a sua vontade que tem que prevalecer, a sua vontade mais genuína, mais consciente. E isso você vai conseguir enfrentando cada dia um pouquinho os seus medos, os seus bloqueios, os seus temores, você vai chegar lá. Você só precisa não parar de tentar. É constância, como para tudo na vida que a gente quer conquistar, a gente precisa de constância, precisa fazer, fazer, fazer até conseguir. Você vai conseguir também, é só você querer.